A DLC da Krasu chegou no DBD no fim de setembro desse ano e já não é mais novidade pra ninguém que ela veio absurdamente quebrada. Isso leva a um questionamento. Será que os devs não fazem ideia do que eles estão fazendo e por isso que é tão comum eles lançarem DLCs novas completamente desbalanceadas? Ou isso é proposital, como uma estratégia de vendas? Vale lembrar que o DBD é um jogo extremamente lucrativo. Nessa tabela ele está em quarto dos jogos mais vendidos da Steam na primeira semana de julho. E mesmo parecendo um jogo pequeno, milhões de players logo no DBD todo ano. E sempre é um pico de players quando lança uma DLC nova, o que torna esse momento crucial para os desenvolvedores venderem suas DLCs e ganharem muito dinheiro em cima disso. Pensando nisso, eu vou analisar todas as DLCs desde março de 2023 até outubro de 2025 para mostrar para vocês como a Behavior manipula o método DBD para obrigar os players a comprarem as DLCs e como eles lucram muito em cima disso. E que essa ideia de lançar killers extremamente problemáticos para vender muito surgiu bem antes do lançamento da Krasui. Ato 1. Tudo começa em março de 2023. Com a Skull Merchant. A ideia parecia boa, drones, vigilância, um killer tecnológico, mas na prática ela virou um verdadeiro terror. Não pela sua aparência, não pelo seu poder, mas pela sua capacidade de segurar a partida. Jogadores relatavam partidas intermináveis. Os fóruns explodiram dizendo que ela estragava o meta. Era possível segurar a partida infinitamente, ou até o servidor fechar, o que levava uma hora. Nesse contexto ocorreu a histórica partida entre o jogador CM9i, que é um jogador relativamente iniciante, pelo menos na época era, contra o maior time de DBD competitivo do mundo, a Eternal. E mesmo perdendo, esse jogador provou seu ponto, ele segurou a partida por mais de 50 minutos. E se o melhor time do mundo sofreu por mais de 50 minutos contra um jogador relativamente iniciante, imagina como era a média das partidas públicas do DBD nessa época. Esse killer possivelmente foi o maior erro da Behavior. Os devs não conseguiram fazer ela se adaptar ao jogo, então eles tiveram que fazer o jogo inteiro se adaptar a ela. Alguns meses depois surgiu uma nova mecânica chamada anti-trigen, algo nunca antes pensado em ser implementado no jogo. O killer não poderia mais segurar um trigen porque agora a entidade bloquearia os gens depois de 8 regressões. Além disso, todo o método de regressão de gens teve que ser mexido. Perks como erupção, Call of Brine, Pop, Arruinar, tudo isso teve que ser mudado simplesmente pela existência desse boneco. Além disso, curtiu esse corte? Clica aí embaixo no vídeo relacionado e assista a análise completa, e a gente se encontra lá.